Olá, pessoal, tudo bem? A gente veio hoje aqui para falar um pouquinho sobre o projeto gráfico de 3 obras bem diferentes. Eu vou começar apresentando uma, sou a Giovana. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o Lululux, do Gustavo Piqueira. É uma edição da Lote 42. Na verdade, esse livro, segundo o próprio Piqueira, muitos denominam como objeto livro, mas livro-objeto, mas ele gosta de falar até mais como objeto livro, né? Ele fala que cria muitas narrativas impressas, então essa é uma obra muito diferente do livro tradicional, né, em formato de cotes que a gente está conhecido, porque a gente conhece mais, porque ele é um conjunto de jantar. Então, é uma caixa de madeira, como vocês podem ver, é tudo impresso em serigrafia. Aqui no verso da tampa tem a ficha catalográfica com os dados do livro. Dentro tem alguns itens que configurariam um conjunto de jantar. Então, aqui embaixo são como se fossem jogos americanos, tem porta-copos também e alguns guardanapos. O enredo é basicamente sobre um homem, né, o Lux Moreira, que ele está um pouco desiludido assim, com alguns acontecimentos meio triviais da vida mesmo, um relacionamento não muito bem sucedido, trabalho. Ele está em busca de novas vivências e ele vai dar algumas palestras meio motivacionais numa padaria. Então, na verdade, os jogos americanos falam um pouco sobre isso. Aqui está escrito, né? 6 jogos americanos contendo a transcrição integral do curso ministrado por Lux Moreira. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O próprio Piqueira fala que a construção do livro foi também um pouco pensada no tamanho dos textos, de acordo com esses objetos, né? Então, os textos maiores ficaram nos jogos americanos, os médios nos guardanapos e os menores nos porta-copos. Então, aqui você abre e tem o texto da palestra do Lux. São vários jogos americanos, todos numerados, né? Idealmente, a sequência seria ler o livro, né, por esses números indicados nesses materiais, mas você também pode ler de forma desconstruída, como quiser. Aqui, os porta-copos reproduzem postagens de Lux Moreira nas redes sociais. Então, são textos assim diferentes, né? Nos jogos são as palestras, nos porta-copos são algumas postagens que ele faz. Vou mostrar algumas aqui. E os guardanapos são pensamentos, relatando pensamentos de Lux Moreira antes de dormir. Vou também abrir aqui alguns para mostrar para vocês. Então, tem aqui também o número, né, indicando, teoricamente, a ordem a ser lido. E o texto com os pensamentos dele. E o Gustavo Piqueira também comenta, né, que é um livro, assim, né, não é bem um livro, é uma narrativa impressa, como ele mesmo coloca, e se a pessoa não gostar, ela usa no jantar dela, né, ele quis meio que trazer essa ideia de todo mundo usa um guardanapo, porque acho que foi meio naquela época, o livro de 2015, né, que começou aquela coisa de que o livro está acabando, então ele falou, se o livro está acabando, vou fazer uma coisa que não seja o códice, né, que a gente tradicionalmente conhece, então se a pessoa não gostar da história, ela usa no jantar dela, né, assim, até no book trailer, se vocês forem no hot site do livro, tá tudo amassado, com molho de tomate da macarronada, dá muita dó, né, porque a gente que ama livros gosta de guardar eles assim, mas é também uma coisa, né, para você usufruir da experiência, enfim, um livro que você acaba usando, né, se você quiser, que não foi o meu caso, gente. É isso, um pouquinho do Lululux para vocês. Olá a todos e todas, eu sou a Paula e eu também trouxe uma do lote 42, que é Fachadas, do Rafael Sica. E quando esse livro chegou, eu sou professora do Espaço de Leitura da Prefeitura Municipal de São Paulo, quando ele chegou, eu achei em princípio que fossem 2 livros, porque as capas eram diferentes, as cores. Então eu fiquei pensando se era uma sequência, alguma coisa,
e fui descobrindo. E me percebi muito tradicional. Nós achamos que somos tão modernos, porque quando eu peguei o livro, eu comecei a ler assim. Aí meu aluno pegou e fez assim, e abriu o livro, que tem 3,5 metros, né? Fez mesmo o que, de repente, seria mais interessante a ser feito. É um livro imagem, acho que eu posso dizer assim, não tem textos, não tem frases, não tem textos, e são fachadas, como o título já nos provoca a pensar, nostálgicas, antigas, algumas verossímeis, outras não, que trazem memórias afetivas, que trazem, todo mundo tem uma fachada a lembrar sua, de algum lugar que passava, de algum lugar que ainda passa. Dizem, inclusive, que algumas dessas fachadas são memórias afetivas do autor, que morava em Pelotas, outras não, e eu até fiquei pensando que esse é o trabalho do autor, né? Quando a gente vai escrever, algumas coisas a gente traz da nossa memória, outra é da nossa criatividade mesmo, da nossa potência lúdica. E aí nós podemos ler da forma que quisermos, como eu disse no início, pegarmos, cada um vai ter um jeito de ler, eu posso pegar uma fachada, e essa chamar mais a minha atenção do que se vocês olharem uma outra fachada. E do outro lado, que a gente vai descobrindo depois, alguns mais rápido, outros não, que do outro lado tem alguma relação com a fachada que está na mesma perspectiva, algum detalhe, alguma coisa para reforçar uma mensagem que tinha ali na fachada. Parece mesmo que foi desenhado em canetinha, o que traz, eu acredito, que uma proximidade de uma coisa mais coloquial, mais cotidiana. E aí a gente pode criar as nossas histórias, lembrar das nossas fachadas. E como eu disse no início, que existem várias cores da capa, ao que parece foi um projeto ousado, inclusive eles tiveram dificuldade de achar no começo uma gráfica que topasse, né, essa proposta, essa ideia, esse projeto. E aí, nessa busca, eles encontraram essa proposta de papelão para fazer a capa, o que possibilitou fazer capas com várias cores. Então, assim como existem várias fachadas, você pode escolher a cor que mais te agrada, né? Mais que você se identifica. E aí você pode... Eu já tive alunos que pegaram e de uma fachada fizeram uma história, ou procuraram a sua fachada, ou lembraram de algum filme, de algum livro que leu, como se fosse a capa, a moldura de um livro. Então, é um livro que amplia, né? Você pode a ele se aventurar da forma que você achar mais interessante de descobrir por essa força criativa mesmo, que vai além do livro. Acho que é isso. Oi, gente, eu sou a Luara. E aí eu trouxe um outro ponto de vista de que o projeto gráfico não precisa ser algo extravagante sempre, né? Necessariamente, com grandes experimentações materiais, com vários elementos, né? Porque toda a escolha gráfica faz parte do projeto, do design de um livro, né? Então, as que se destacam muito têm um motivo narrativo para isso, né? E as que não são tão obviamente percebidas ali também têm um motivo para isso. E aí eu trouxe Aos 7 e aos 40, é um livro do Carrascosa, da Kozak Naif, essa edição. E ele é um livro que tem um formato comum. E isso também faz sentido para a narrativa, porque ele conta a história de uma vida comum, né? Uma vida que podia ser de qualquer um de nós, leitores. Então, traz esse formato que a gente está mais habituado, né? Mas a escolha gráfica da diagramação do texto e as cores traz muitos novos sentidos nessa leitura. Os capítulos são divididos... Deixa eu abrir aqui. Os capítulos são divididos dessa forma, né, como antíteses, então, depressa, devagar, dia, noite, silêncio, som, fim, recomeço, e esses contrapontos dos títulos são intercalados na narrativa.
E a composição visual acompanha essa mudança, vou mostrar para vocês. Então, as páginas são divididas em duas partes, a parte de cima com um verde mais claro, mais saturado, e a parte de baixo menos saturado. E aí, no texto verbal, a gente também vê uma mudança, porque os capítulos de cima são em primeira pessoa e os capítulos de baixo em terceira pessoa. E aí a gente descobre na leitura que se trata da história do mesmo personagem aos 7 anos e aos 40 anos na parte de baixo, né? E aí a cor escolhida, né, esse verde, que é a cor oposta ao vermelho, por exemplo, é uma cor que é visualmente muito suave para a leitura, né? E a de cima, mais saturada, né, ou seja, um verde um pouco mais vibrante, mais vivo, ele está ali como que representando a infância, né? Esse lugar de vivências, cheio de vida realmente do personagem. E de baixo, menos saturado, né, ou mais acinzentado, é como se fosse esse personagem perdendo um pouco dessa vida, dessa alegria de viver, né, ficando um pouco mais sério, um pouco mais sóbrio, e isso é representado visualmente pelas cores, pela escolha de cores. E a divisão entre as partes, né, é diferente em cada capítulo, né, você pode ver que um é mais para baixo, aí outro vem mais para cima. Isso também traz uma sensação de altos e baixos, né, como a vida, ou lembranças um pouco mais concretas e menos concretas, né, traz esse movimento da vida no próprio projeto do livro. Então, todas as escolhas gráficas do aos 7 aos 40 acabam por ser elementos narrativos também, né? Eles contribuem para a construção de sentido dessa narrativa. E é importante a gente pensar nessas escolhas, né, nessa obra ou em outras obras, nas obras que as meninas trouxeram também, e se perguntar, e perguntar para a própria obra, né, o que aquilo está contando para a gente enquanto leitor, o que essa escolha gráfica, o que essa cor, o que essa dobra, o que esse elemento está representando ali, está contando, está acrescentando a narrativa, né? Então, podem ser projetos mais ousados, projetos mais contidos, mas um bom projeto gráfico é sempre pensado para significar na narrativa. E acho que é um pouquinho isso que a gente tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.